A Última Gargalhada é um filme de 1924, dirigido por F.W. Murnau, estrelado por Emil Jannings, Mali Delschaft, Max Hiller e Hans Unterkircher. Um idoso porteiro, após ser demitido de seu prestigioso emprego em um hotel de luxo, é forçado a enfrentar o escárnio de seus amigos, vizinhos e da sociedade. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 24 na lista aí 2001 filmes, mais um filme do Murnau. A gente já assistiu Nosferatu, né? E esse aqui é um filme muito interessante. Ele foi o primeiro filme que o Murnau fez com a UFA, que era a produtora de cinema do governo alemão. O Murnau estava no auge da sua carreira na Alemanha e aí ele conseguiu fazer esse filme, e ele conseguiu fazer esse filme muito do jeito dele, com dinheiro, com apoio, com tudo mais. E a ideia dele ao fazer esse filme foi fazer uma coisa que quebrasse muito regras e predefinições que se tinha de como que era feito o cinema na época. A gente ainda tá na época do cinema mudo, né? Os filmes costumavam depender muito dos chamados intertítulos, né? Aqueles textos que aparecem para cobrir as falas, já que o filme não tinha falas. E uma das coisas que ele quis fazer nesse filme foi quebrar com tudo isso, fazer um filme dentro de uma proposta que toda a informação ia ser passada nas imagens com o mínimo de texto possível. Tem alguns textos no filme, mas tem muito pouco. E inclusive, do pouco que tem, a grande maioria ainda é inserido na cena. Então é uma carta que ele lê ou uma coisa assim, sabe? Ainda assim é muito pouco, mas esse pouco que tem é quase sempre desse jeito. Se eu não me engano, tem dois intertítulos, um no começo e um quase bem no finzinho do filme, assim, antes da sequência final, que são mais como se fossem mensagens do diretor pro público, não são nem coisas que estão acontecendo dentro do filme em si. Dentro do filme em si, o texto tá todo em cena e, de novo, mesmo assim é muito pouco. E ele tinha essa ideia, então ele queria focar muito na imagem, no jeito de mostrar as coisas. Então o resultado... E bom, eu tô falando sobre várias coisas alheias à história, né? Eu geralmente começo contando a história. Eu acho que a história não é muito longe do que essa sinopse conta. Realmente ele é um porteiro de hotel, é um hotel de luxo, ele é idoso, ele usa um uniforme. Tem toda uma coisa sobre o valor do uniforme, o valor da aparência, né? Não o valor financeiro, mas a aparência que ele tem pelo uniforme. Por um lado, a gente pensa, porteiro, né? A gente não visualiza como um emprego prestigioso, mas na verdade, mesmo sem entender exatamente como funcionava a economia da época, que empregos eram respeitados e quais não eram na época, o momento em que você olha ele usando aquele uniforme, você entende o status que ele tem quando ele volta pra casa no bairro onde ele mora, na comunidadezinha ali onde ele mora, que parece ser um lugar bem pobre realmente, e ele vem com aquele uniforme de hotel de luxo, sabe? Então é uma coisa elaborada, né? Eu acho que é bem visível no filme, mesmo sem entender exatamente como funcionava a economia e o valor de cada emprego na época, na Alemanha daquela época. Mas ele, no começo do filme, vai pegar uma mala muito pesada, que ele tá chamando outra pessoa pra pegar, porque não era pra ser o trabalho dele, pelo que dá a entender, mas o rapaz que deveria vir pegar não vem, ele fica chamando, não vem, ele resolve pegar, mas a mala é muito pesada, e aí ele depois senta pra descansar, 5 minutos. Mas nessa hora que ele tá sentado pra descansar, um gerente vê, e aí o gerente imediatamente resolve tirar ele dali, resolve que ele não é mais apto pra esse cargo, e já começa com essa mensagem de injustiça, né, no começo do filme, porque o cara que ele chamou, que deveria ter feito a coisa, não veio, mas o gerente não viu isso, né, porque senão aquele cara que teria sido punido. E aí ele fez uma coisa que não era o cargo dele, para que a coisa fosse feita, ele resolveu por conta própria, e por isso ele parou pra descansar, muito pouco tempo. E aí o gerente vê e tira conclusões ali por conta própria. Então já é um filme que de algum jeito critica isso, né. E aí ele acaba sendo rebaixado dentro do status ali do hotel a trabalhar no banheiro. E aí no banheiro ele meio que limpa, oferece toalha para as pessoas se secarem, ele faz meio que ele fica ali o tempo todo, né? Eu não sei se existe isso ainda, né? Mas eu acho que é uma coisa muito comum, antiga, de estabelecimentos de algum luxo. Acho que talvez nem precisasse ser tanto assim, mas que você tinha esse funcionário que fica no banheiro, né? Em filmes, pelo menos, eu vejo com frequência. Nesses filmes antigos eu vejo com muita frequência o funcionário que fica no banheiro. E aí esse trabalho, o uniforme dele é meio que
que um jaleco branco, assim, sabe? É uma coisa bem simples, enquanto o uniforme dele de porteiro é uma coisa muito elaborada, cheia de botões e umas cordas e umas coisas assim, sabe? Ombreiras, é uma coisa super elaborada. Então, né, essa é a coisa. E aí ele fica com vergonha de voltar pra casa usando esse outro uniforme. Ele dá um jeito de continuar usando o uniforme, ele rouba o uniforme, que o hotel pega de volta, né? O uniforme de porteiro. E aí ele rouba pra continuar usando, então ele vai pro hotel, ele sai de casa com o uniforme de porteiro, chega no hotel, troca de roupa, antes de chegar no hotel, né, escondido, faz o trabalho, quando vai pra casa de novo, ele bota de novo a roupa de porteiro pra que ninguém em casa saiba que ele perdeu o emprego. Então tem esse tipo de coisa, né, no filme. E é isso, é um filme todo sobre o dilema, o sofrimento dele com esse acontecimento. O filme é muito focado na cabeça dele e em como ele tá se sentindo com tudo isso. De novo, só em imagens, né? Porque a gente não tem nenhum texto relacionado a isso. Os textos do filme são tipo a carta da troca de emprego, né? Da demissão, digamos assim, do rebaixamento dele. Tipo, quando ele recebe isso por escrito, a gente vê o que tá escrito. Bem resumido assim, mas a gente vê o que tá escrito. É esse tipo de texto que aparece no filme, né? A gente não tem falas, não tem pensamento de personagem, não tem nada disso. Mas é isso, o filme é todo focado, é expressionismo alemão, né? Então é aquela coisa muito do conflito interno, do sofrimento, da mente. Acho que esse até é um filme que a gente tem pouco da imagem que a gente tá acostumado a associar ao expressionismo alemão. Vários filmes do expressionismo alemão, na verdade, não tem essas imagens que a gente tá acostumado a ver num Caligari, num Metrópolis, sabe? Eu acho que hoje o imaginário do que foi o expressionismo alemão pega muito esse tipo de coisa, esses cenários estranhos, diferentes e tal. Na verdade, não era necessariamente isso, né? Eram umas outras propostas também. Era muito a coisa do conflito interno, do sofrimento muito grande. Tinha isso também, né? Mas não era só isso. E esse filme tem um pouco disso, mas não muito. Um dos pontos muito importantes do filme, da produção do filme, era que o Murnau e o responsável pela câmera, né? Pela fotografia do filme, o Karl Freund, eles usaram movimentos de câmera muito elaborados numa técnica que depois vai ser chamada de algo como câmera solta ou câmera não presa, né? Sei lá. Eu não sei como chama isso em português, na verdade. Mas coisas do tipo do cara amarrar a câmera no peito pra filmar coisas que não eram feitas na época. Hoje em dia, na verdade, é algo super comum. Ele amarrar a câmera e andar de bicicleta com a câmera, entrar num elevador, descer do elevador andando com a câmera, sabe? Coisas assim... Eu queria muito ver fotos disso, porque parece um negócio bem maluco. Mas aparentemente o filme tem várias coisas assim, realmente é visível. A câmera se mexe muito, de um jeito que em 1924 a câmera ainda não se mexia tanto, sabe? A gente tinha câmeras muito paradas e que no máximo faziam uma coisa assim, sabe? Dava um movimentozinho, mas pouca coisa, dava um zoom aqui, outro ali, mas pouca coisa. Nesse filme não, realmente é bem nítido. Não é necessariamente sempre movimentos muito interessantes, mas eu acho que o interessante é que eles não eram comuns e foram feitos, né? No fim, toda a técnica precisa ser experimentada antes de ser aperfeiçoada, né? E eu acho que esse aqui é o momento do experimento, não é ainda o momento de aperfeiçoar. Mas eu já acho que fica bem interessante, boa parte das cenas, assim. Ainda, em curiosidades, o Murnau falava uma coisa que ele dizia que a história era, na verdade, bem absurda. A história desse filme era bem absurda, porque todo mundo sabe que o funcionário do banheiro ganha mais do que o porteiro. O que eu acho muito engraçado, porque, bom, eu obviamente não sei disso, e eu acredito que ninguém hoje em dia sabe disso. Até porque o funcionário do banheiro é uma profissão que mal existe hoje em dia. E, bom, lembrando que não é um porteiro de, sei lá, qualquer prédio, é um porteiro de um hotel de luxo, né? É uma coisa mais elaborada. É uma pessoa que tem a função de recepcionar hóspedes. Não é simplesmente alguém que abre porta e recebe encomenda, sei lá, sabe? É alguém que precisa ter uma imagem, porque, né, tá recebendo hóspedes no hotel de luxo, então tem uma coisa, né? Enfim, palavras do próprio Murnau, isso aí, né? Aí é com ele. Aparentemente o filme teve várias versões diferentes, 3 na verdade, né? Uma na Alemanha, uma nos Estados Unidos e uma para públicos internacionais. E o fato relevante disso é que na Europa, quando o filme foi lançado no resto da Europa, o título do filme se manteve fiel ao título alemão do filme, que significa O Último Homem. Mas quando saiu nos Estados Unidos, criaram esse título de A Última Gargalhada com a intenção de dar uma leveza na coisa, num filme que na verdade é bem pesado. Então, e aí aqui aparentemente deve ter vindo por esse caminho, chegou com esse título, né? Mas o título original é O Último Homem, o que, sei lá, também em relação ao filme, que título funciona melhor, eu acho que ambos os títulos, pra mim pessoalmente, dão mais ou menos no mesmo. Eu acho que nenhum dos dois é tão propriamente, sei lá, o que acontece no filme. Eu acho que A Última Gargalhada faz bastante sentido com o final do filme,
na verdade, que eu nem vou contar qual é, assistam, mas talvez a última gargalhada faça sentido com o final do filme. O filme foi um imenso sucesso, na Alemanha em especial, tanto de crítica quanto de público, e permitiu que o Murnau fizesse mais 2 filmes, mais 2 grandes produções logo depois. Eu acho que não tem nenhuma das duas na lista, depois eu tenho que pesquisar pra saber que filmes são esses, se eles existem ainda, porque eu sei que tem filme do Murnau que é perdido. Infelizmente, tem filme do Murnau que se perdeu aí, não se tem mais, o que é uma grande pena, porque todos que eu assisti eu gostei bastante. Mas vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele, depois eu falo mais. Eu vou continuar não falando o que é o final do filme, mas o livro começa dizendo: apesar do ridiculamente inverossímil final feliz inserido por insistência da UFA, porque o filme tem um final feliz, tem uma mensagem antes dele pra dar uma justificada. Realmente é um final que não combina muito com o resto do filme, e eu acho que o filme é melhor sem ele, mas talvez... Bom, sem ele eu acho que o filme ainda conclui, sabe? Eu acho que o filme conclui antes do final, e aí ele dá esse outro final que quiseram dar. Não é um grande problema. Pra mim, a sensação vendo é como se o filme tivesse 2 finais. Ele tem um final, e aí ele imagina um segundo final. É tipo... Tem filmes hoje em dia que fazem isso, né? Tem o Clue, que eu não sei se ficou aqui como detetive, é pra ser o nome do jogo de tabuleiro, mas eu não sei se o filme ficou com o nome de detetive. Mas é um filme que, se eu não me engano, tem 3 ou 4 finais. E aí a gente vê um final, e aí muda, sei lá, tem uma mensagem, vem um outro final, e aí vem um outro final, e vem um outro final. São 3 ou 4. Então é uma coisa que acontece, né? Eu sinto que o final desse filme funcionou de um jeito que é quase isso. É quase como se ele tivesse 2 finais, e aí você decide qual que você prefere. O livro faz um negócio curioso, que é, na verdade, não elogiar muito o filme, muito pelo contrário, mais criticado que qualquer outra coisa. O livro fala muito sobre como a história é uma história simples demais, é uma história meio banal, meio boba, e que talvez ela não fosse a melhor história para se ter todas essas técnicas que são tão interessantes, né? As técnicas usadas foram interessantes demais para a história que ela tá contando, porque a história é muito besta. Eu discordo bastante disso. Eu acho que a história, na verdade, é bem interessante. Ela é besta porque ela é sobre uma pessoa comum. Aí quando chega o, sei lá, neorrealismo italiano ou outras coisas que falam sobre pessoas, histórias realistas sobre pessoas reais, eles acham maravilhoso, mas aqui era ruim. Eu não acho que faz nenhum sentido. Eu acho que é uma história sobre uma pessoa comum, sim. É uma história sobre um caso que poderia acontecer com qualquer um. Traz o cinema pra perto do povo num momento em que o cinema não tava tão perto assim. O cinema alemão em especial, tipo, dos filmes que a gente viu aqui pelo menos, eu vi alguns outros por fora, não muitos, mas o cinema nessa época parecia muito fantasioso, sabe? E esse é um filme que traz muito pro chão, sabe? Ele traz totalmente a história pro chão, pra vida das pessoas, para as pessoas se identificarem com a história que está sendo contada, que é uma coisa que o cinema fez inúmeras vezes, mas parece pra mim que não estava sendo feito nessa época, pelo menos não nesse lugar. E ele ainda usa subjetividades e coisas do tipo, mas muito na representação, num jeito de dizer, mostrar pra gente como o cara se sente. Mas os fatos que acontecem são todos muito realistas, né? Não acontece nenhum fato fantasioso. No máximo a gente tem uma imaginação dele, um jeito de olhar as coisas diferente. Mas tipo, o livro pra mim, ele passa mais tempo criticando o filme, falando que não é tão bom assim, do que elogiando. O que pra mim é muito estranho, porque eu achei esse filme absolutamente maravilhoso. É um filme que eu não conhecia. Quando eu comecei a ver os filmes da lista, eu nunca tinha assistido Nosferatu. Obviamente todo mundo conhece Nosferatu, mas nunca tinha visto propriamente. E aí eu assisti, achei maravilhoso. Esse é o segundo filme do Murnau que tem na lista, né? Eu acho aquele filme ótimo, mas eu sinto que eu gosto mais desse aqui. Eu acho que boa parte é por causa desse esforço de se fazer um filme sem texto, ou que não dependa de texto, porque eu já falei aqui diversas vezes o quanto eu acho positivo quando o filme mudo não depende de textos, ele usa o mínimo que ele consegue, porque tem um monte de filme por aí, tem um monte de filme nessa lista, que tem uma quantidade de texto tão grande, que pra mim, pelo menos pessoalmente, o filme fica extremamente cansativo de se assistir. E eu sei que é uma coisa de hoje, que a gente tem opção. Hoje que a gente tem o cinema falado, o cinema mudo é estranho. Na época que não tinha, tudo era o mudo, tudo era com texto, certamente não causaria o estranhamento que causa pra mim hoje. Mas eu acho que, como eu sempre reforço aqui, a lista é uma lista de filmes pra gente ver hoje. Não é tipo filmes que você deveria ter visto há 100 anos atrás, quando você talvez não fosse nem nascido ainda, ou provavelmente não era, porque 100 anos, né? Então, a lista é de filmes pra ver hoje. E eu acho que é muito relevante quando um filme parece pra mim que resistiu ao tempo e que ele ainda é bom de assistir hoje. E eu, pessoalmente, acho que esse filme, dentre todo o período do cinema mudo no livro, porque, né, eu tô recapitulando isso aqui, então eu já assisti todos. Eu arrisco dizer, eu teria que pegar a lista direitinho e olhar um por um, mas eu arrisco dizer que esse é o meu preferido do cinema mudo.
Se não é tá ali perto, sabe? Definitivamente, tá no meu top 5 fácil de filmes do cinema mudo. Eu achei esse filme muito bom, muito bom. É um filme de atuações exageradas, mas também era o padrão do cinema no geral, ainda mais no expressionismo alemão. As atuações muito exageradas. Era uma coisa do cinema mudo, porque você tinha que passar suas emoções inteiramente na atuação, 100%. Então não era uma época de atuações contidas, né? Não era uma época de atuações naturais. Tinha gente que fazia, não era uma coisa que não existia. Tinha gente que fazia, tinha diretores que pediam, tinha atores que faziam, mas era muito raro, muito raro. O mais comum era o exagerado, e esse filme entra bem nisso. É realmente uma história muito simples, no sentido de que ela é uma história de um cara e de algumas poucas pessoas em volta dele, mas muito pouco. Ela é muito focada no próprio porteiro que perde o emprego. Mas assim, eu acho absolutamente maravilhoso. Pra mim, esse é um dos filmes que mais prova, dentre os que estão nessa lista pelo menos, esse é um dos filmes que mais prova pra mim o quanto o Murnau era um diretor genial, porque eu acho que ele era um diretor absolutamente genial. É uma pena que tem filmes dele perdidos, é uma pena muito grande que tem filmes dele perdidos, porque tem alguns filmes aí que eu queria muito ver e infelizmente não existem mais. A gente ainda vai ter mais filme dele na lista. Eu já adianto que o último filme que tem dele na lista é um filme que eu acho bem mais ou menos, mas aí também acontece, né? Um diretor tão disposto a experimentar, nem toda experimentação dá certo. Então eu acho que isso é esperado, né? Mas acho que também não é um filme tão ruim assim, o último que tem dele. Quando eu chegar lá eu falo sobre. Mas esse aqui pra mim, de verdade, assim, eu arrisco muito dizer que é o melhor, se não pelo menos um dos melhores filmes do cinema mudo que tem nessa lista. E inclui o aí dos que eu já vi, porque eu vi um tanto de filme por fora, mas ainda assim, esse aqui pra mim, absolutamente maravilhoso. Então recomendo bastante. Domínio Público tá no YouTube. Provavelmente, não sei se vai conseguir encontrar com legendas em português, mas tem muito pouco texto no filme. A maior parte do filme é sem nenhum tipo de texto, então acho que dá pra entender tudo independente, mas recomendo bastante, é um filme muito bom. E, bom, pelo menos eu acho um filme muito bom. Fico aí na dúvida de saber o que vocês acham também, então deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!